Bom dia a todas e a todos, bom dia a todas as pessoas, bom dia a todas e todos seres essas pessoas que acompanham o nosso perfil, os nossos instas leitores e os nossos instas poetas. Para aqueles e aquelas que não me conhecem, meu nome é Leonardo, sou professor de Sociologia do Instituto Federal de Alagoas, Santana do Ipanema, um dos coordenadores desse projeto, Poéticas do Sertão, que propõe uma intervenção e uma divulgação de arte, literatura e também para que as pessoas possam expressar seus sentimentos e também produzir seus textos. E para além disso, a gente tem indicações de filmes, proposta de intervenções de imagem, a gente tem várias atividades. Deem uma olhada nos nossos posts sobre as atividades de setembro, que está lá no nosso feed do nosso perfil. Para aqueles e aquelas que não lembram, esse ano é o ano de centenário do nascimento da Clarice Lispector. Nós, em julho, no mês de nascimento dela, nós lemos 10 contos, fizemos 10 doses de contos da Clarice Lispector, um por dia, nos 10 primeiros dias do mês de julho. E agora nós voltamos para dialogar com vocês sobre esses contos, Acho que ficamos com essa dívida para explicar um pouco sobre eles, apesar de que eu faço uma ressalva. É importante que cada um tenha uma sua própria leitura, Que exerça a sua própria subjetividade nessas leituras. E aí, nesse sentido, eu só vou dar uma pílula, uma dica, uma pílula de uma explicação. Nossa proposta é que ao longo do dia nós, hora em hora, explicaremos um conto, Foram 10 doses. Nós começaremos pela segunda dose, pelo conto Mineirinho. Para aqueles e aquelas que não leram, por favor, vão dar uma olhadinha lá no nosso IGTV, IGTV, os contos e as leituras estão todas lá. A gente naquela época tinha como proposta fazer essa leitura à noite, para conduzir a um hábito de leitura noturno, A gente talvez, enquanto sociedade, estão perdendo esse hábito de ler antes de dormir, então a gente fez isso, aquela atividade à noite. E aí nós vamos explicar os contos um pouco fora de ordem, Eu vou começar aqui com o segundo, o Mineirinho. Então, para aqueles que não leram, para entender um pouco, dá uma olhadinha lá na leitura que está lá no nosso IGTV, Então, o conto chama Mineirinho. Ele foi lido no dia 2 de julho, para vocês acharem mais fácil lá. E a Clarice, então, às vezes ela é um pouco inclassificável. É difícil dizer se o conto é uma crônica ou se é um conto, porque ele parte de aspectos reais da nossa realidade. Mineirinho foi um serial killer, um assassino em série do começo dos anos 60 no Rio de Janeiro. E ele, ao ser preso, ele foi morto com 13 tiros pela polícia, E aí, então, o que a Clarice está tentando discutir, primeiro, quantos tiros é necessário para matar uma alteridade? O que é uma alteridade? Uma pessoa que é diferente de mim. É isso que ela tá olhando para um facínora e está discutindo o que aquele facínora tem de humanidade e o que esse facínora diz sobre mim. E por que 13 tiros se um apenas bastava? Para liquidar com o Mineirinho. Então, o conto ele está dizendo mais do que tudo de que há uma alteridade radical no outro, que de uma certa maneira a sociedade brasileira ela está tentando eliminá-la. A gente está tentando eliminar essa alteridade a partir de um pressuposto de uma segurança, e ela vai chamar então de segurança sonsa. Ela diz lá no conto: eu tenho vergonha de precisar dessa segurança sonsa para que eu possa dormir. Ou seja, tem uma ideia de justiça por trás tanto da eliminação como uma outra ideia de justiça que ela tenta trabalhar, que a gente precisa preservar sempre a humanidade que existe no outro, porque aquele outro também diz algo sobre mim. Então é esse diálogo entre o outro e nós, eu e o outro, nós e o outro, que diz sobre essa proposta de justiça que há vigente na nossa sociedade brasileira e que talvez a gente possa trabalhar como outra noção de justiça, de reconhecer que há uma humanidade no outro. Então, todos
Todos nós talvez deveríamos ter vergonha de precisar trancar as nossas portas e dormir em segurança enquanto a gente tem forças de repressão do Estado, milicianos e assim vai, que em nome da nossa segurança, ou seja, a gente é conveniente com essa proposta de justiça, assassinam diferenças, alteridades, porque um tiro mata uma pessoa, talvez 13 tiros é muita vontade de matar, o que há diferente em nós e na sociedade brasileira. É apenas uma pílula, leiam lá, não esqueçam de seguir nossa página, não esqueçam de curtir os nossos vídeos. Daqui 1 hora nós voltaremos com outra explicação de outro conto dessas 10 doses. Eu e o outro coordenador do projeto, o professor Daí, nos revezaremos nessa proposta. Então eu aguardo vocês daqui 2 horas, daqui 1 hora, o professor Daí estará por aqui para falar de outro conto. Tá certo? Um beijão para vocês e até a próxima.